Olá, tudo bem, moçada? E aí, em tempos de crise, em tempos difíceis, estamos aqui, né, nos reinventando. Olha só, dicas importantes, avisos importantes. Vocês estão em casa, então é preciso que vocês estudem, é preciso que vocês assistam a web aula, leiam a sessão. Toda semana vocês têm uma sessão nova para que vocês possam ler e nós vamos estar postando dicas, direcionamentos sobre cada aula, atividades que vamos estar postando no portal e interagindo sempre com vocês, dando esse suporte aí para que a gente supere esses momentos que a gente precisa ficar mais recluso mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. Eu espero que vocês tenham assistido já a web aula. Na web aula nós temos um vídeo muito interessante, bem atualizado. Esse vídeo conta pra gente a experiência que um estagiário está tendo no laboratório de genética, onde ele fez extração de DNA e ele fez várias metodologias diferentes usando esse DNA, várias técnicas diferentes. E ele explica ali cada uma delas. Essas técnicas também lá na web aula estão sendo relatadas, explicadas para vocês. Eu não vou ficar falando tudo de novo, né? E eu vou só dar um direcionamento assim do que é mais utilizado, do que é mais feito. E qualquer dúvida vocês podem estar perguntando no grupo ou pelo portal mesmo, tá bom? Bom, a seção 1.3 vai falar sobre as diversas metodologias laboratoriais e moleculares. Então, para que a gente dê início nessa conversa, desculpa, nós temos aqui uma situação problema que acontece no estado do Paraná, onde no escritório de advocacia, uma jovem advogada, Eleonora, recebe um caso de uma artista plástica da cidade, a Rita de Cássia, de 26 anos, que está grávida de 6 meses, não é a primeira gestação, ela já é mãe do Gabriel, e o esposo dela está acusando de adultério. Para resolver esse impasse, eles decidiram, antes mesmo de esperar nascer a criança, eles decidiram fazer um teste de paternidade, né? Então, vamos lá. O questionamento aqui pra gente, eu achei super interessante, né? Você saberia explicar como é o processo de coleta e extração de DNA desses materiais? Como é feita a extração de DNA do feto de Rita de Cássia? E aí, gente? Vamos discutir um pouquinho isso aqui e depois nós voltamos na situação problema, tá bom? Olha só, aqui na aula nós temos relatando como é que é feita a extração de DNA, as diversas técnicas, né, que existe. Depois da extração, nós temos a PCR, que eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, eletroforese também e outras técnicas usando a nossa rica molécula aí de DNA, certo? Bom, então para que a gente tenha essas metodologias, essas diversas metodologias, a gente precisa da matéria-prima aí, que é o DNA. Então, nós precisamos fazer a extração de DNA ou RNA também, qualquer ácido nucleico, tá? Então, nós vamos fazer a extração desse DNA. E como ela é feita? De onde que a gente pode fazer a extração de DNA? Bom, o DNA ele pode ser extraído de qualquer organismo, seja ele formado por células procariontes, células eucariontes, até mesmo os vírus, que apesar de não serem formados por célula, possuem material genético, ou DNA ou RNA, né? Então, bactéria, fungos, vírus, vegetais, animais, qualquer um desses organismos nós podemos fazer extração de DNA para análise laboratorial com intuito de diagnóstico ou pesquisa mesmo, tá bom? Só para reforçar que a extração de DNA, ela passa
né, por 4 etapas básicas. Isso é feito em laboratório, a gente precisa tomar os devidos cuidados, né, para que esse DNA, para que a gente obtenha um DNA bom para estudo. Então, a primeira coisa, a primeira etapa, né, é fazer a lise das membranas. Lembrando aí, galera, que a célula, todas as células possuem membrana plasmática. No caso da procarionte, só a membrana plasmática, não tem membrana nuclear, mas a célula eucarionte já possui a membrana nuclear e o núcleo armazena aí o DNA. Então, eu preciso fazer a lise dessa membrana, romper essa membrana, para que cada etapa dessa é usado diferentes tipos de reagente, né? Então, para fazer a lise, as membranas elas têm uma constituição química lipoproteica, então eu preciso de reagente que quebre essas ligações, essas moléculas de gordura. Então, são reagentes que têm ação de detergente mesmo, vai romper essas moléculas para que eu tenha aí o rompimento da membrana, tanto plasmática quanto nuclear. Após esse rompimento, eu tenho exposto ali naquela reação não só o material genético, mas tudo que estava dentro da célula, proteínas, organelas. Então eu preciso ir para a segunda etapa, usar outros tipos de reagente para fazer a purificação desse DNA. Por quê? Porque eu quero o DNA. Eu não quero a proteína ou um outro tipo de organela. Então eu vou usar reagentes para obter apenas esse DNA. O DNA ele é solúvel em água, então eu vou colocar reagente para que esse DNA se precipite, fique agregado ali, né? E obtenha, então, após a precipitação, eu faço a captura desse DNA e aí então eu reidrato ele para poder então fazer a técnica desejada aí no laboratório. Eu vou comentar um pouquinho com vocês a técnica de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase. Essa técnica a gente chama de PCR, é mais prático, mais fácil, né? Ela tem várias aplicabilidades. Eu posso fazer identificação de doenças infecciosas, eu posso usar essa técnica para detectar alterações gênicas, algum gene, microdeleção, deleção, perda, algum problema, algum fator aí que altera o meu gene. Essa técnica é muito aplicada para fazer esse tipo de diagnóstico, variabilidade genética, sexagem. A expressão gênica, ela é uma técnica muito usada em investigação forense para elucidação aí de crimes como estupro, e identificação de mortes, de mortos, e na biologia forense, de uma forma geral. Identificação de patógenos, teste de paternidade. Agora nós estamos vendo essa técnica sendo amplamente usada aí. Foi feita a técnica de PCR para detecção do DNA, do material genético viral do Covid-19. Agora, a técnica de PCR é realizada em um dos diagnósticos para ver se o paciente está ou não, né, com o vírus. Então, a gente está vivendo isso nesse momento, né? Depois, como que é feita, então, essa técnica? Bom, a primeira coisa é a extração do material genético, né? Nós já sabemos como é feito em 4 etapas. Primeiro a lise da membrana, a purificação de DNA, né? A precipitação de DNA e daí a reidratação. Só lembrando aí, né? E a reação de cadeia de polimerase, ela também passa por 3 etapas. A desnaturação, o anelamento e a extensão. Vamos ver cada uma delas.
Para que a gente tenha essas 3 etapas, nós vamos precisar de um tubinho, né? E colocar aqui o DNA que foi extraído, um reagente, né? Magnésio, uma enzima, TAC polimerase, que vai nos ajudar. Essa enzima vai acelerar, vai fazer com que toda essa reação aconteça. Nós vamos colocar aqui os nucleotídeos. Lembra o que são nucleotídeos? É a unidade formadora de DNA. Nós temos 4, né? Grupo fosfato, açúcar e base. Nós temos 4 tipos de nucleotídeos diferentes, recordando aqui. Nós temos um com a base timina, outro com a base citosina, guanina e adenina. Lembra disso? E um primer. O primer é uma parte de DNA que eu quero pesquisar. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar o gene de uma microdeleção que causa uma certa alteração, albinismo, alguma coisa assim. Então, eu pego só esse desenho desse DNA e coloco aqui nessa solução. Para que tudo isso aconteça, essas 3 etapas aconteçam, eu preciso de um termociclador, que é um aparelho assim, que vai fazer com que essas 3 etapas aconteçam. Como que ele vai fazer isso? Vai aumentar a temperatura, vai baixar a temperatura, vai fazer vários ciclos para que tudo isso aconteça. Tá bom? Então, a primeira etapa, olha só. Lembra da molécula de DNA que nós já estudamos? Recordando aqui, a molécula é uma fita dupla, né? Formada por, a unidade formadora são nucleotídeos, grupo fosfato, açúcar, base, grupo fosfato, açúcar, base e pontes de hidrogênio. Então, para que aconteça esta fase aqui de desnaturação, aquele aparelhinho lá, o termociclador, vai aumentar a temperatura, vai elevar a temperatura até cerca de 95 graus. Com essa temperatura elevada, as pontes de hidrogênio são rompidas. Então, eu tenho, né, a separação aqui, que a gente chama de desnaturação do DNA. Ele vai ser separado, desnaturado. A segunda etapa, o anelamento, a temperatura já cai lá para 55 graus. Então, o anelamento é quando vai acontecer, né, o processo de sequência de nucleotídeos. Então, ó, os nucleotídeos vão ser encaixados em cada fita, em cada lado de DNA, né? Então, vai ser encaixado aqui os nucleotídeos que eu já tinha adicionado na minha reação. E para que isso aconteça, a temperatura tem que estar em torno de 55 graus, tá? Após isso, acontece a extensão. Então, aqui eu vou contar com essa enzima, que é a TAC polimerase, que vai fazer com que aconteça a extensão. Esse primer dá início a um modelo, um outro modelinho de DNA complementar aqui, ó. Então, no final da extensão, eu tenho 2 moléculas de DNA. Eu tinha uma, e aí no final desse ciclo eu tenho 2. Só que esse ciclo é repetido umas 30 vezes. Então, de uma parte de DNA, eu vou ter milhares no final, após vários ciclos. Ó, foi amplificado muitas porções desse DNA. Eu gosto bastante desse desenho aqui, que a gente tem uma ideia melhor. Ó, aqui são os microtubos, onde eu coloquei todos aqueles reagentes, nucleotídeos, TAC polimerase, magnésio, o DNA, que está representado por esse fiozinho aqui azul, que é a cromatina, né? E aqui em vermelho tem a porção do DNA que eu quero pesquisar. Digamos que eu quero saber se esse paciente aqui tem essa microdeleção. Então, eu vou pesquisar isso aqui. Eu coloco o desenho desse primer, que vai
anelar aqui e vai fazer várias cópias desse material. Então, no final de 25 ciclos, de eu tenho uma biblioteca aqui disponível, onde eu posso fazer várias análises, eu posso, se for para pesquisa, fazer várias pesquisas desse material que foi amplificado várias vezes, tá bom? Mas, para que eu consiga visualizar isso, né, então ele tem que ser feito, ele tem que ser visto, ele tem que ser lido esse resultado. E para que a gente possa ler esse resultado, a análise é feita em um gel de agarose. Agarose é um açúcar, né? Então parece um gelzinho, uma gelatina. Fica a mesma consistência de uma gelatina. Então é feito um gelzinho. Aqui são poços, buracos que tem aqui nesse gel, onde nós vamos aplicar o DNA aqui e esse DNA, esse gel é colocado em uma cuba que a gente chama cuba de eletroforese, onde o DNA vai correr do sentido negativo para o positivo, né? Ele vai ser atraído pela corrente elétrica aqui. E quanto mais leve for o DNA, mais rápido ele vai correr. Esse pocinho aqui, o primeiro poço, geralmente a gente coloca um controle, a gente chama de DNA ladder, que a gente marca cada banda dessa que representa, digamos, 100 pares de bases, né? E aí esse DNA fica por um tempo aqui correndo, aí ele o tempo que ele fica é a distância que ele leva para percorrer, porque ele é depositado aqui. Digamos que ele ficou 20 minutos com essa eletroforese ligada aqui, ele vai em 20 minutos correr tudo isso aqui. Lógico que para que a gente visualize isso aqui, esse gel de agarose, ele passa por uma coloração, é corado com geralmente brometo de etídio. E então, quando a gente vai fazer a leitura do DNA, a gente visualiza assim, ó. Então, dá para ver aqui as moléculas, a molécula de DNA que correu. Digamos que aqui eu estou fazendo um teste para ver se o paciente tem um gene que pode levar a alguma mutação. Se eu estivesse fazendo um teste, ó, esse aqui tem esse gene, esse já não tem, esse não, esse tem, esse aqui já não tem. Então, esse aqui seria negativo para o determinado gene pesquisado. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês de como é feito um teste de paternidade. Digamos que se tivesse sido aqui da Rita, né, mas aqui eu fiz o seguinte, coloquei um exemplo para vocês da criança. Então, aqui foi feito o PCR de uma criança, tem esses pares de banda, o PCR da mãe, e aqui tem dois supostos pais. Então, tem o suposto pai 1 e o suposto pai 2. É diferente, né? Não é o caso da nossa situação problema, mas só para que vocês entendam como que é feita a leitura desse teste de paternidade. Então, ó, a gente comparando, vendo a compatibilidade do DNA da mãe, ó, e com a da criança, nós estamos vendo várias compatibilidades aqui. Então, a mãe não tem como falar que não é mãe, né? Agora, vamos ver esse possível pai aqui, o DNA dele, enquanto ele é compatível com o DNA da criança. Então, esse suposto pai, ó, tem essa banda aqui que é compatível, esta e esta. Olha só, muita compatibilidade. Agora, vamos ver esse outro suposto pai. Essa banda não é compatível com a criança. Esta outra banda não é compatível. Essa aqui é uma banda que é compatível, mas que todos possuem, então não dá para falar nada. E esta banda aqui não é compatível com a criança. Então, eu posso afirmar que este aqui não é nem de perto, né? E este aqui tem 99,9% de probabilidade de ser o pai dessa criança. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso.
Qualquer dúvida, vocês comentem no portal ou no nosso grupo da sala. Estudem, recomendando, acessem a web aula. Já vamos entrar na unidade 2.1. Vejam a web aula, resolvam as atividades, são apenas 3, na pré-aula e na pós-aula. E depois assistam o vídeo que nós vamos postar também e as atividades que serão postadas para vocês exercitarem aí os seus conhecimentos, tá bom? Grande abraço, e até a próxima.